Convido a igreja para que abra a palavra do Pai em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e também em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 e 24. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e depois 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23 e 24. Se a igreja localizou, basta dizer amém, e vamos nos pôr de pé para ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos juntos agora? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora você vai avançar algumas folhas, capítulo 10, o verso 23 e o verso 24. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Então vamos juntos. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outra. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, pela leitura da sua palavra. A igreja pode tomar assento neste momento. O tema da mensagem desta manhã, irmão, irmã, amigo visitante, você que está colocado aqui na casa do Pai, na casa do Senhor, que veio para cultuar o Senhor nesta manhã, o tema da mensagem é liberdade cristã. Quero trabalhar com você, falar com você, pela ação do Espírito Santo, sobre liberdade. Liberdade cristã. O nome dela é liberdade cristã. Nós vivemos uma geração onde essa palavra liberdade, ela se tornou muito popular. Seja de forma positiva ou de forma negativa, a palavra, a expressão liberdade, de fato, se tornou muito popular. Nós temos, então, a forma da palavra, a seguinte situação. Nós temos liberdade de expressão, liberdade de escolha, liberdade de identidade e liberdade sexual. Algumas dessas formas são positivas, outras podem ser negativas. Mas nós temos um texto aqui da palavra do Senhor Deus com o apóstolo Paulo, cheio do Espírito do Senhor, nos informando e falando aqui ao povo de Corinto. E ele fala para o povo de Corinto, ou para a igreja de Corinto, o seguinte: ele diz, todas as coisas me são lícitas. É o que o apóstolo Paulo coloca aqui. Paulo, então, não nega isso, não nega para a igreja de Corinto que todas as coisas que ele pudesse fazer seriam lícitas. Ele não nega isso. Mas Paulo, ao falar isso, ele corrige essa aplicação que era real dentro da igreja de Corinto. Quando ele diz assim, olha, todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo convém. E eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas que são lícitas. Assim diz o apóstolo Paulo. Paulo está corrigindo os crentes de Corinto. E para você entender o porquê que ele está corrigindo os crentes de Corinto, querido irmão, irmã, amigo visitante, você tem que saber o contexto. E o contexto é o seguinte: os cristãos de Corinto viviam numa cidade conhecida por sua diversidade religiosa e conhecida também por sua diversidade cultural. E essa diversidade cultural e essa diversidade religiosa que existia na cidade de Corinto, e a igreja de Corinto é dentro dessa cidade, está debaixo desta influência também, essa diversidade cultural e religiosa, ela acabou influenciando ou influenciava muito a visão que o povo de Corinto tinha sobre liberdade e também sobre comportamento. A ideia, então, dentro da igreja de Corinto e dentro da cidade de Corinto, nos cidadãos daquela cidade, é de que tudo, de fato, era permitido fazer. Era o slogan daquele povo. Tudo é permitido fazer. Era um slogan usado por alguns irmãos dentro da igreja de Corinto. E que refletia, então, uma mentalidade influenciada pelo costume que eles tinham, pela vivência que eles tinham naquela cidade, desde pequenos, dentro da cultura que a cidade possuía, e era uma diversidade cultural, também diversidade religiosa, onde deusas ou divindades como Afrodite e Diana eram cultuados por aquele povo. E eles cultuando deusas como Afrodite e como também Diana, faziam com que eles tivessem uma visão permissiva, queridos irmãos, da moralidade. Você vai observar isso em 1 Coríntios capítulo 6 ainda, quando você desce seus olhos para o versículo 15 e para o versículo de número 20. Eu convido você agora a você olhar. Versículo 15 ao versículo 20, 1 Coríntios capítulo 6,
Paulo ele vai avançando. Primeiro ele fala que todas as coisas são lícitas, está no versículo 12, correto? Mas agora no versículo 15 e 20 ele vai limitar e vai dizer, e vai mostrar o que de fato ele quer dizer para este povo. No versículo 15 ele fala então para o povo cristão de Corinto: não sabei que vossos corpos são membros de Cristo? Ele está orientando. Ele está, missionário Vilma Maldonado, chamando a atenção desse povo cristão de Corinto, que nasceu, viveu até a conversão dentro de uma cidade cosmopolita, no qual havia uma diversidade religiosa e uma diversidade cultural. Você não pode nunca esquecer esse detalhe. Nunca você pode esquecer. Você pode olhar para si mesmo e verificar. Você é brasileiro, você nasce, você mora no estado do Rio de Janeiro, onde no Brasil há determinados costumes, e quando você abraçou a fé em Cristo, você trouxe consigo também esses costumes, esse entendimento que você tinha da sua vida antes de abraçar a fé em Cristo Jesus. Não é diferente com o povo de Corinto, então não é difícil você entender olhando para você mesmo. Correto? Então a ideia é que era tudo permitido, e Paulo escreve esse versículo aqui: não sabei que vossos corpos são membros de Cristo? Ele já está delimitando. Percebeu como ele já está começando a restringir e a mostrar a este povo que, apesar de tudo ser permitido a eles, é o slogan da igreja, é o slogan da cultura daquela cidade, ele está dizendo: olha, tem uma coisa, o que, Paulo? Vossos corpos são membros de Cristo. Você sabe disso? E continua. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Não se esqueça que naquela cidade, essa diversidade cultural, havia as sacerdotisas cultuais que, na verdade, eram prostitutas, meretrizes. E era comum ter relações para com elas, em termos de adoração aos deuses daquela época. Então, Paulo fala para um povo da sua época, mais uma mensagem que chega até os dias de hoje. Porque o que nós seguimos são princípios bíblicos. E aqui é um princípio bem claro de santidade e de pureza. Então, vamos continuar. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, os faria membros de meretriz? Ele coloca: absolutamente não. Mas peraí, Paulo, não pode ser assim? Ele fala: absolutamente não. Mas dessa maneira que não pode ser? Absolutamente não. O problema é que nós temos dificuldade em receber e ouvir o não. E quando ouvimos o não, nós queremos, então, abrir o conceito e dizer: não é bem esse não. Ou esse não está encarcerado dentro desse conceito aqui. Neste outro conceito, este não pode virar um sim. Pode ser mais flexível. É a justificativa que nós colocamos para poder pecar. Então vamos seguir. Vamos ouvir o que o homem de Deus diz. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, o Senhor. Aí ele determina aqui, 18, versículo: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. É o que o apóstolo Paulo está colocando. Aí no versículo 19 ele diz aquela frase que você conhece muito bem, aquele versículo que todos nós amamos: acaso não sabeis que o vosso corpo é o que, igreja? Santuário ou templo do Espírito Santo, que está em vós, habita em vós. Não visita mais, ele habita. O Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e indo assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo, que habita agora na igreja. Então ele continua aqui: que está em vós, ou qual tendes. O Espírito Santo que está em vós, você tem, ou qual tendes, da parte de Deus. E que não sois você, crente de Corinto, de vós mesmos, mas agora pertence ao Senhor e o Espírito habita em ti. E ele determina então no versículo 20. Sabe por que isso? Ele coloca: porque fostes comprado por preço. Qual é o preço que nós fomos comprados? O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Ele fala: porque foste comprado por preço. Agora, pois, então, glorificai a Deus no vosso corpo. Aí você, lendo isto, e volta os seus olhos para o versículo 12 e começa a entender. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém eu fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas que me são lícitas fazer. Paulo escreveu então 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, 1 Coríntios 10, versículo 23, 24, ele responde a essa ideia, a igreja de Jesus, enfatizando que, embora tudo possa ser permitido, nem tudo é benéfico, ainda que possa ser permitido, ainda que não seja um ilícito. Mas ele coloca para nós aqui: nem tudo é benéfico, ou nem tudo é edificante, ainda que possa se fazer, ainda que seja permitido. Ele alerta, então, que a liberdade cristã
não deve ser usada para justificar os nossos comportamentos, quando esse nosso comportamento não glorifica de forma nenhuma a Deus. Mas sim, ele diz que essa liberdade cristã é para nós buscarmos o bem do nosso próximo e a edificação da comunidade. Do próximo, pastor? Como assim do próximo? Peraí, então vou te mostrar. Depois a gente volta para cá. 1 Coríntios capítulo 10, versículo número 23 e 24. Observe que o versículo 23 do capítulo 10 de 1 Coríntios, na verdade, não é expansão. É uma expansão do versículo 12 de 1 Coríntios 6. Paulo usa a mesma frase, a mesma construção aqui no versículo 23, na qual ele usou no versículo 12. Só que agora o capítulo é outro, capítulo 10. Então, no capítulo 10, que tem como título, na edição revista atualizada, Os Limites da Liberdade Cristã. Peraí, pastor, agora o senhor me pegou. Peguei o quê? O senhor falou que o título é qual? Vou repetir então para você. Os limites da liberdade cristã. A liberdade tem limite, tem restrições. É o senhor está falando isso? Não, é a Bíblia que fala isso. Os limites da liberdade cristã. Então ele coloca, todas as coisas são lícitas, verso 23, mas nem todas convêm. Não é uma repetição do versículo 12? Não é? Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Repetição do versículo 12. Agora ele coloca a questão do próximo, quando ele fala no versículo 24. Ninguém busca o seu próprio interesse. Ele diz assim, e sim o do próximo, e sim o de outrem. Então o cristão é aquele que vai observar a sua liberdade, que tem limite, sempre visando não seu próprio interesse, mas visando o outro, visando o próximo, visando aquele que está ao seu redor. Aqui Paulo, então, amplia, ele expande para nós esse entendimento sobre a liberdade cristã. Ele coloca ela com restrições, ele coloca ela com limites. Ou melhor dizendo, ele diz que a nossa liberdade, ela existe, é real, fomos comprados por um preço, pelo sangue do Cordeiro, mas é uma liberdade recheada de responsabilidade. Responsabilidade. A influência da cultura na cidade de Corinto incluía práticas religiosas, incluía práticas filosóficas, e pode ter, sim, encorajado alguns cristãos em Corinto a interpretar erroneamente, irmãos, a liberdade de Cristo como uma permissão para agir sem restrições. O apóstolo Paulo, tomando conhecimento disso, nesta carta aos crentes de Corinto, ele corrige o entendimento equivocado que aquela igreja estava tendo. Então, ele manda essa carta, envia essa carta, e dentro dessa carta, ele está corrigindo o que estava sendo feito naquela igreja, e que Paulo via que, na verdade, era uma obediência aos que eles aprenderam naquela sociedade que eles viviam. Diversidade cultural, diversidade religiosa, e que estavam influenciando eles, crentes de Corinto. O apóstolo Paulo, então, corrige essa visão, lembrando que a verdadeira liberdade deve ser guiada pelo amor, outrem, próximo, observar quem está ao seu redor, e também pela responsabilidade que nós temos. A liberdade cristã existe, sim, ela existe, querida igreja do Senhor Jesus, mas ela tem que ser uma liberdade responsável. Versículo 12, capítulo 6, 1 Coríntios, todas as coisas me são lícitas, ou seja, não há problema nenhum eu executar e eu fazer. No grego, essa frase, todas as coisas me são lícitas, é uma frase muito usada na igreja de Corinto para justamente expressar para eles, crentes de Corinto, uma permissão total que eles tinham de realizar as coisas. E eu digo para ti o seguinte, sim, nós somos livres da lei mosaica, somos livres. Nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro, somos livres da condenação do pecado. Sim, somos libertos e livres da condenação do pecado. Mas agora nós somos servos de Cristo Jesus. Romanos 6, capítulo 6, versículo 18, fala assim, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Paulo fala aos crentes de Roma. Você pode ser livre para ver, pode. Você pode ser livre para comer, pode. Você pode ser livre para vestir, pode. Você pode ser livre para falar certas coisas, pode. Mas se isso, comer, ver, vestir, falar, agir, prejudica a sua alma ou escandaliza outro, a pergunta e a pergunta paulina, teologia paulina, isso convém? Você tem que perguntar isso para você mesmo e a Deus. Convém? Porque livre tu és para ver, comer, sentir, todas essas coisas, falar, agir. Mas isso convém?
É a pergunta que você tem que fazer. Nem tudo que é lícito edifica. Nem tudo. Porque Paulo diz, versículo 12, parte B, mas nem todas as coisas convêm, diz o apóstolo. Aquilo que é útil, né? Aquilo que é útil tem que ser algo vantajoso, tem que ser algo proveitoso. O parâmetro aqui, quando Paulo fala, mas nem todas as coisas convêm, o parâmetro aqui não é mais agora a lei. O parâmetro aqui é o amor, é o bem comum. Um exemplo que eu posso dar para você. Uma bebida alcoólica pode ser bacana, pode ser legal. Não existe ilícito em beber. Se você for comprar uma bebida em algum mercado, em alguma loja, você vai comprar. É proibido comprar? Não, você não vai preso se comprar uma bebida, não vai. Você vai comprar. Tranquilamente vai comprar. Então, a bebida alcoólica pode ser legal, pode ser tranquila, pode ser permitida, você não vai preso por causa disso. Não existe ilícito em beber, mas é conveniente para um cristão que quer manter bom testemunho? Essa é a pergunta que você tem que fazer ao Senhor. É conveniente? Mas eu não vou beber, mas eu não fiquei bêbado, eu bebi um pouquinho só, não fiquei bêbado, qual o problema? O problema não é você, meu irmão, minha irmã, o problema é o seu redor, é o testemunho, é saber se edifica ou se você pede tropeço para alguém. Por isso que a liberdade cristã ela é recheada de responsabilidade. Tinha gente que ouvia essa palavra, quando muita gente ouvia Cristo pregar, dizia, essa palavra vou te ouvir em outro momento. Por quê? Porque mexia com coisas internas, que a pessoa não aceitava, então ela dizia, essa aí em outro momento eu te ouço sobre isso, porque a pessoa não queria renunciar. Porque ser cristão, muitas vezes, é renunciar. É isso que dói. Porque eu não quero renunciar. Então, se você não quer renunciar, vai para o mundo. Fica lá mesmo. Porque o teu lugar nunca foi na casa do Pai. Para o mundo. Você não precisa renunciar a nada. Vai ficar à vontade. Tranquilamente à vontade. É conveniente para um cristão que quer manter bom testemunho? Certas séries e músicas são populares, mas convém a quem tem a mente em Cristo, tem que filtrar. Tem que filtrar o que é bom e o que não é bom. Para ti, para tua mente. A maturidade cristã se mede não por quanto podemos fazer, porque você pode tudo se é permitido, é lícito, todas as coisas são lícitas. Então tudo você pode fazer. Mas a maturidade cristã ela é medida por quanto escolhemos não fazer. É esse que é o problema. A maturidade está aí. Quando eu tenho ciência, consciência e escolho, posso até fazer, mas eu escolho não fazer. Aquela mulher no Velho Testamento, junto a José, no Egito, chamada a mulher de Potifar, que devia ser uma mulher muito bonita, uma mulher rica, poderosa, esposa do comandante Potifar no Egito. José estava lá, a Bíblia fala que ele é um jovem de boa aparência. Ela então começa a seduzir ele, não tem ninguém na casa, o marido não está em casa, não tem ninguém ali naquela casa dela, e ela procura seduzir ele. E o que ele fala, José? Ele fala, poderia cometer eu tamanho pecado contra o meu Deus? Não tinha ninguém vendo. Só estava ele e ela lá, os empregados não estavam lá, os servos não estavam lá, o marido estava no comando do exército egípcio, não tinha ninguém em casa, era um momento apropriado para ele ter uma relação sexual com aquela mulher. Mas ele, que era um homem de Deus, um jovem, cheio do Espírito do Senhor, ele fala, poderia eu cometer tamanho pecado contra o meu Deus? E entendendo ele que ele estaria pecando contra Deus, ele foge dela. Foi o que ele fez, fugir da impureza. O problema é que muitas vezes ele não quer fugir, aí usamos as justificativas para não fugir. E elas são as mais variadas possíveis. A verdadeira liberdade não gera escravidão. Como é isso? Versículo 12, parte C. A verdadeira liberdade não gera escravidão. Paulo fala, eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nenhuma dessas coisas que são lícitas, Paulo fala para os crentes de Corinto, eu não me deixarei dominar, elas não vão me dominar, elas não vão mandar na minha vida, não vão mandar nos meus olhos, no meu corpo, nos meus sentidos, não vão mandar. Ele coloca, ele está determinado e diz, eu não devo deixar essas coisas me dominarem. Porque se elas te dominam, meu amigo e minha amiga, então você não é livre. Você está te dominando, você está subjugado, está preso àquilo, então você não é livre, de fato. Aqui está o grande paradoxo. Há muitas coisas lícitas que com o tempo passam a nos controlar. É lícito, mas passou a me controlar. Eu tenho que fazer isso. Se eu não fizer isso, até passo mal. Eu tenho que fazer. Então, aqui está me controlando. Posso dar alguns exemplos contemporâneos. As redes sociais. E eu uso rede social. Você vê o que eu estou falando. Elas funcionam para o News como um lazer, muitas das vezes. Mas muitas das vezes vira vício.
E eu não consigo largar. Ambição profissional, começa com motivação, quero trabalhar, quero crescer no meu trabalho. Daqui a pouquinho vira idolatria, você só vive para o trabalho, esquece família, esquece você mesmo, esquece de viver. Só vive para o trabalho. Aí envelhece, tem o fim da vida, olha para trás e vê que não viveu. Aí quer viver depois de velho, né? É viver, porque não viveu antes. É viver agora. Relacionamento. Começa com afeto, carinho, depois fica dependência emocional. Dependência emocional. Se algo está controlando você, mesmo que pareça pequeno, eu tenho que te dizer, você não está mais livre. Se algo está te controlando, mesmo que pareça pequitinho, você não está mais livre. Paulo nos chama a viver a liberdade. Que liberdade, meu querido pastor? A liberdade que vem do Espírito. Esta é a liberdade que Paulo fala. A liberdade que vem do Espírito. Que Espírito? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que está em nós, que habita em nós. Então, a minha liberdade é a liberdade que vem do Espírito de Deus que está em mim. Então, aquela liberdade que domina a carne, aquela liberdade que vai dominar a carne, em vez de ser dominada por ela. A liberdade do Espírito me faz não ser dominado pela minha carne. Mas, ao contrário, a liberdade que vem do Espírito, ela me faz dominar a carne. No sentido que a carne me chama para alguma coisa, mas eu consigo fazer igual José. Não, cometerei tamanho pecado contra o meu Deus? Paulo nos ensina, então, que o cristão não vive perguntando, posso fazer isto? Mas o cristão fala o seguinte, isso glorifica a Deus se eu fizer? E se eu fizer, isso edifica alguém? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Não é a pergunta, posso fazer isso? Não. A pergunta é, isso que eu quero fazer glorifica o meu Deus? Isso que eu quero fazer edifica alguém? São essas perguntas que a gente tem que fazer. Eu digo para ti que Cristo morreu para nos libertar. Mas essa liberdade nos conduz ao amor. E essa liberdade nos conduz também a uma santidade. E essa liberdade nos conduz ao amor, santidade e ao serviço ao Senhor. Você é livre. Nós somos livres no Senhor Jesus. Mas o que você tem feito com a sua liberdade no Senhor Jesus? O objetivo principal da vida do crente, então, é agradar a Deus. A gente aprende isso desde pequeno na escola dominical. O objetivo da vida do crente é agradar a Deus. O que mais? Promover a glória do Senhor. Agradar a Deus, não ao homem, e promover a glória do Senhor. Porque tem um complicador aí. As pessoas pensam assim, mas eu vou ter que ficar vivendo para agradar as pessoas. Aí eu digo para essa pessoa que pensa assim, não, meu amigo, minha amiga, você tem que agradar a Deus. Agradar o Senhor. Em consequência, se agradando a Deus, você vai agradar algumas pessoas e vai desagradar a outras que não se agradam de Deus. Mas o seu objetivo não é agradar as pessoas, é agradar a Deus. O teu olhar sempre é para o alto, é para o céu, é para Deus, para Cristo Jesus. O teu olhar é para o Senhor. Sempre é isso. Então, o objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus. E agradando a Deus, promover a glória do Senhor. Sendo assim, aquilo que não pode ser feito para a glória de Deus, não deve ser feito de modo nenhum. O viver para a glória de Deus inclui, então, em não causar escândalo. Como é que é? Vou repetir. O viver para a glória do Senhor inclui em não causar escândalo para o irmão mais fraco na fé. Teologia paulina. Ou seja, os crentes devem limitar o exercício da sua liberdade, em consideração às pessoas de consciência mais fraca ou mais frágil. Então, isso me obriga a ter uma preocupação com as pessoas. Eu procuro agradar ao meu Deus, mas eu olho ao meu entorno, ao meu redor. Paulo, então, forneceu uma regra simples para nos ajudar e a tomar a decisão correta. Paulo coloca para nós que nós devemos ser benevolentes e sensíveis à palavra do Pai. Embora eu tenha liberdade em Cristo Jesus, eu não devo exercitá-la à custa de magoar um irmão ou uma irmã em Cristo na fé, porque eu considero que ela é fraca ou ele é fraco na fé, não tem muito conhecimento, e eu entendo que eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não devemos considerar apenas nós mesmos, mas devemos ser sensíveis para o nosso próximo. Está lá o versículo 23, versículo 24, que informa isso. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Edificação espiritual tem que ocorrer. Ninguém, então, busca o seu próprio interesse. Paulo fala, não olhe para você mesmo. Não, Paulo, não. E sim o do outrem, do próximo, diz o apóstolo. Por que, então, devemos ser limitados pela consciência de outras pessoas? Simplesmente porque devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus.
Eu sou limitado pela consciência de outras pessoas, porque eu tenho que fazer tudo para a glória do meu Deus. Do meu Deus. Paulo coloca que até mesmo comer e beber, ele enfia dentro desse rol de coisas que vai afetar outras pessoas. Nossas ações devem ser motivadas pelo amor a Deus. Então a pergunta é: esta ação está glorificando a Deus? Como posso honrar a Deus através desta ação, desta atitude que eu quero tomar? Essas são as perguntas. Aquele que deseja fazer tudo para a glória de Deus não será bem-sucedido se agir sem consideração pelos outros. Quer fazer tudo para a glória de Deus? Quero. Então você tem que fazer tudo para a glória de Deus, mas sempre pensando e considerando também os outros, as pessoas. Perguntas finais, então, que eu coloco para mim e para você nessa manhã. Há algo lícito na sua vida? Você pode fazer, é permitido fazer. Há algo lícito na sua vida que está dominando você? Alguma coisa que é lícita, você pode fazer, mas que está te dominando? É uma pergunta. Há algo que você fez sem pensar no impacto que tem isso no seu testemunho? Porque tudo que nós fazemos, aí está a responsabilidade cristã, ela pode causar impacto em quem está no nosso entorno. E o cristão, ele vai pensar sempre agradando a Deus, vertical, mas depois que ele agrada o Senhor no vertical, ele tem que pensar no horizontal e verificar o impacto do que ele fez no entorno dele. E para terminar, você está vivendo como alguém livre para Deus ou você está vivendo como alguém livre de Deus? Deus te abençoe, em nome de Jesus.